Nossa próxima e última palestra é com o Marcelo Sgarbossa, que é presidente da Associação de Ciclismo do Rio Grande do Sul, e vai falar para nós um pouquinho sobre as cidades que pedalam. Bem-vindo. Bom, boa tarde a todas, todos, boa tarde, pessoal. Posso me mexer aqui? Eu sei que estão filmando. Posso? Tudo tranquilo? Bom, então, primeiro, João, muito obrigado pelo convite, a todos os organizadores, a Ares, né? Acabei de encontrar aqui na entrada aqui o Cidemar, né, que é um grande ativista aí da bicicleta aqui no Transurb. Eu sou o Marcelo Sgarbossa, estou há alguns meses presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo. Fui ciclista profissional há 30 quilos atrás, né? Eu fui ciclista, foi realmente há 30 anos atrás, né? E eu quero começar por aqui, né? Eu vi que é Norberto, né? Norberto gostou da minha imagem, tá? Por quê, né? Eu não ia apresentar nada, mas um pouquinho antes de vir para cá eu mandei mensagem aqui para o nosso querido Alexandre aqui, porque óbvio que o nosso tema aqui é mobilidade urbana. Mobilidade urbana. E a gente já está envolvido nesse tema da mobilidade há um bom tempo, né? Há um bom tempo, já fui, né, vereador em Porto Alegre, não sou mais, né, ligado ao tema da bicicleta, do cicloativismo. Então, enquanto aqui o Juliano, né? Era o Juliano que estava falando aqui? Não, Guilherme, desculpa. Eu estava pensando assim, né? Ele deu uma aula aqui, a gente aprendeu um monte, não sei vocês, né? Mas foi interessantíssimo. Agora, a grande pergunta que eu faço, assim, é o que a gente faz com todo esse conhecimento que a gente, né, trocou com ele aqui? Porque se é só para a gente, digamos assim, adquirir, né, saber as linhas de transmissão, para depois nos debates, nos grupos de WhatsApp, né, alimentar o nosso ego, ó, como eu sei, vamos combinar que não adiantou muita coisa, né? Claro que o conhecimento vai se difundindo, né, de alguma forma, mas eu tenho um vício, assim, de vida que é como transformar o que tu sabe em ações práticas, em coisas que mudem o mundo, em coisas que façam sentido, não só para ti, mas para a sociedade. Bom, e aí eu queria começar com, eu não sei se alguém aqui tem relação com a Itália, já foi para a Itália, tem origem italiana, alguém tem origem italiana, já foi para a Itália? Ninguém? Nada? Foi para a Itália? Não, mas tem origem italiana. Bom, a minha história de vida tem a ver com isso aqui, não é com essa senhora aqui, né? Com essa moça aqui. Mas o dia que eu entrei num avião, com 17 anos, um avião da Alitalia, para ir correr de bicicleta na Itália, sem glamour nenhum, gente. Fui morar numa oficina de bicicleta de um uruguaio, dormia no chão, enfim, não vou contar aqui, não sei, não teve glamour essa minha ida, mas foi assim. Eu estava sentado, João, do lado de um sujeito. Eu desconfio que ele era lá da fronteira, pelo jeito, assim, né? Dava para ver que era um cara da grana. Provavelmente é Alegrete, talvez, né? Aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão num restaurante, eu sou de Lagoa Vermelha, não sei se vocês conhecem Lagoa Vermelha, né? Eu sou de Lagoa Vermelha. Como que vocês aqui, quando estão num restaurante, chamam o garçom? Então, meu pai fazia assim também. Psst. E esse cara aqui vai chamar a aeromoça e diz... Psst, psst. Essa mulher, não era ela, né? Mas era uma assim. Chegou nesse cara, eu estava do lado dele, ele estava na classe econômica, tá? Junto comigo, ele tinha dinheiro, mas não para ir lá na primeira classe. Essa mulher chegou e botou o dedo na cara dele. Não fare così, eu não sou um gato. Eu não sou um gato, o senhor não faça isso. Mas deu uma mijada nele, assim. E eu estava do lado ali, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, né? Por quê? Porque na minha cabeça de 17 anos, tu chama um garçom assim, porque tu é superior ao garçom. Tu é superior à aeromoça. Tu vai... Nada contra, tá, gente? Depois eu vou falar aqui um pouco do meu... Gente, a profissão de engraxate. Botar o pé ali e o cara ficar ali ilustrando o teu sapato. São profissões medievais. Não existe tu pegar uma pessoa que se abaixa para limpar o teu sapato, para ficar brilhando. Então, a gente vai naturalizando
Nós vamos naturalizando que tem pessoas que fazem profissões que não são, vamos chamar assim, né? Não precisaria ter uma pessoa para lustrar teu sapato. Pega ali o nuguete líquido, passa ali, faz você mesmo. Aí eu chego na Itália com 17 anos, vou morar numa família, num sítio. Aí essa família italiana, né, que me recebe lá, primeiro eu fui na oficina, daí eu fiz amizade com um guri lá, o guri me convidou para ir morar na casa dele. Aí eu tô contando, não, tu mora numa cidadezinha, Lagoa Vermelha, tá. E a tua mãe, a mãe trabalha fora, lá nós temos uma pessoa lá em casa. Vocês têm uma pessoa? Ela dorme lá em casa. Ela é do interiorzão lá de Lagoa Vermelha, daí ela não tem como estudar, trabalha lá em casa, dorme lá, de noite faz o ensino médio. Não, só um pouquinho. Tu tem uma pessoa 24 horas por dia na tua casa que passa o dia limpando a tua casa. Sim. E de noite ela estuda. Sim. Vocês têm uma escrava. Tu deve ser o cara mais rico do Brasil, né? Em Lagoa Vermelha, e aqui ainda acontece isso, né? Existe isso, a pessoa para sair, para poder estudar, vai para a cidade, trabalha de empregada e tal. Bom, eu com tudo isso, né, volto para o Brasil e já chego em casa dizendo assim, mãe, por que o quartinho da empregada era lá no fundo? Ah, não vem com desculpa, por que não era junto? Por que ela tinha um banheiro para ela? Por que ela não podia ir no banheiro no nosso? Por que o quarto dela era longe dos quartos nossos? Entenderam? Eu voltei com o chip, com a pá virada, com a pá virada. Porque eu, que tinha vivido até meus 17 anos num lugar que essa separação era natural, eu fui para um país, e olha que a Itália nem é grande coisa, tá? Lá tem as desigualdades também entre sul e norte e tal, mas lá não se admite uma pessoa que viva na tua casa para limpar a tua casa. Lá tu contrata, a pessoa vem de carro melhor que o teu, limpa a tua casa, vai embora e tu tem que pagar. Experimenta entrar num supermercado da Itália faltando 5 minutos para fechar. Ninguém te recebe. Ô, meu, isso aí na hora de entrar em restaurante aqui para comprar, falta 5 minutos para fechar. Os caixas vão fechando ali e acabou. Tu não leva as tuas coisas. Entra num restaurante depois das 10, cozinha fechou, ó, meu, cozinha fechou. Aqui não. Ô, meu, pega lá e liga de novo o fogão. Ou seja, aqui o cliente sempre tem razão. Quem tem dinheiro tem razão. Então, como que tu vai entender a mobilidade urbana de uma cidade onde tem jogos de poder, de espaço, de tempo, de investimento, com o chip da desigualdade? Tu vai gerar desigualdade. Tu vai programar a sinaleira de travessia para o pedestre, como é em Porto Alegre, de 6 segundos para a pessoa atravessar a rua. Por quê? Porque o pedestre é inferior ao motorista. Tu vai fazer ciclovias onde menos atrapalha os automóveis, porque o automóvel, que nem é automóvel, né? É o motorista no automóvel, ele é superior ao ciclista, ele é superior ao pedestre. Então, é um problema mais de justiça e mais de valor e de concepção de sociedade do que efetivamente uma discussão de dados. Ah, não, como é que faz, como é que é o programa e tal. Gente, o processo de implementação das ciclovias de Porto Alegre, eu acompanhei todo ele, né, desde a lei que aprovou os 500 quilômetros, existe uma lei, vocês sabem que Porto Alegre, que deveria ser um exemplo, né, a capital, fez a terceira perimetral e esqueceu da ciclovia. O Banco Mundial disse, não, só um pouquinho, cadê a ciclovia? Não fizeram, então, agora vocês vão ter que, para continuar recebendo o valor que falta da terceira perimetral, vai ter que fazer um plano na cidade inteira. E fizeram, chamaram uma consultoria do Rio de Janeiro, que pedalou na cidade, fez um plano diretor cicloviário, 500 quilômetros previstos. Sabe quantos tem passado 15 anos da aprovação da lei? Não, tem uns 50, né? Tem uns 50. Agora que desabou ali a Ipiranga ali, e aí tudo isso que eu estou dizendo aqui, da lógica de que um é superior ao outro, reflete na ação do técnico. E eu adorava ir para os debates assim com o pessoal da IPTC. Não, porque eu falei, cara, aonde que tu não está entendendo que tu está sendo usado pelos políticos que estão ali, que devem tomar decisões? Vejam, eu posso dizer que eu também sou um político.
O político, vamos chamar assim, não é um pejorativo ser político, ao contrário, né? As pessoas que se dedicam e tal. Mas ele pode ter uma visão de longo prazo e para tomar decisões de longo prazo, às vezes tem que fazer, como é que é? Para fazer um omelete tem que quebrar o ovo, né? Tem que quebrar o ovo. E muitas vezes ele acha o técnico lá dentro da prefeitura que ao invés, veja, o cara fez um concurso, ele tem estabilidade. Eu sei que não é fácil, tem todo o jogo de poder das funções gratificadas, etc, etc. Mas, tia, tu não pode, como técnico, se uma ciclovia tem que ser daquele tamanho, daquele igual, não pode tu, entendeu? Violar a tua, como é que é, a tua carteira profissional de engenheiro, de enfim, do que for, porque o ator político que vai ficar ali 4 anos e vai sair está pedindo para tu fazer uma ciclovia estreita demais. A primeira ciclovia que tentaram fazer lá em Porto Alegre tinha 30 centímetros. Nós dizia, gente, 30 centímetros. Tá, passa, sim, o pneu da bicicleta, né? Só medir ali, ela tem uns... Aí o Guidon já não passa. Se for um triciclo, já não entra na ciclovia. Mas é que daí nós vamos ter que tirar uma faixa. Vai ter que tirar uma faixa, sim. Vai ter que reduzir uma faixa ali no caso, na Loureiro da Silva. A ciclovia... Bom, todo mundo acho que conhece Porto Alegre, eu posso falar dos casos assim, né? Bom, ciclovia da Ipiranga muda 5 vezes de lado. Por quê? Porque tem os postes de alta tensão. Marcelo, mas então onde é que tem que fazer a ciclovia? Ciclovia é no lado direito, junto ao meio-fio, com toda a fluidez que os automóveis têm. O ciclista não pode ser punido com menos fluidez do que o motorista. Senão tu está contrariando a lei. A lei diz que a prioridade é do transporte coletivo, antes do ciclista. Então, se você, técnico, tiver que tomar uma decisão entre quem tem que esperar, quem espera em ciclista e transporte coletivo. Ciclista espera. O ônibus está passando aqui e ali tem uma parada, né? Bom, e a ciclovia? O ciclista tem que esperar. Ali é 60 pessoas, 40 pessoas e um. Aí é um jogo de coletivo versus individual. Mas tirando o coletivo, depois vem a ordem. O não motorizado para depois o motorizado. E isso tem que valer para tudo. Então, vou dar um outro exemplo. Na José do Patrocínio, tá? Para quem conhece ali Porto Alegre. José do Patrocínio, tá? Passa ali, Largo Zumbi dos Palmares, tem a esquina ali com a República, certo? O que os técnicos da IPTC fizeram? Obrigaram o ciclista a parar, apertar um botão e tem uma sinaleira só para o ciclista. Ou seja, ao invés de fazer o motorista que está vindo pelo José do Patrocínio, que vai dobrar à direita na República, fazer um redutor de velocidades, enfim, em vez de ele ter que segurar, é o ciclista que é reduzido ali a uma condição de pedestre. Ele tem que parar, apertar o botão, e aí, e espera que aquela ali é demorada. Né? Então, ciclovia da Restinga, para pegar um caso da periferia, pintaram a calçada da Restinga. Tudo na lógica do não tirar o espaço do motorista. E enquanto for essa visão, não vai funcionar. Né? Não vai funcionar, porque você tem que fazer uma ciclovia pensando na fluidez. Tem um outro princípio que é o da aprazibilidade das ciclovias. As ciclovias também têm que ser aprazível. E aí vem um tema meio tabu, assim. Esses dias eu estava em Campo Bom, tinha uma placa lá. Ciclistas, andem em fila indiana. Gente, tá bom, eu sei, tá no Código de Trânsito, né? Andar um atrás do outro. Bom, acredito que alguns aqui pedalam também, né? E vários caminham aqui, todo mundo acha que caminha. Bom, quando tu sai com um amigo teu, um amigo, amiga, esposa, na rua, tá passeando lá em Gramado, tu vai atrás dela e ela vai atrás de ti, ou tu vai ao lado dela? Alguém anda assim atrás de um amigo? Vai do lado. Porque é bom ir conversando com a pessoa do lado. É óbvio, é natural, né? Imagina uma pessoa aqui atrás. Como é que tá aí, João? Tudo bem? E aí, como é que... Tu vai do lado. A bicicleta, a mesma coisa, gente. Se tu tá pedalando com alguém, é legal ir do lado conversando. Até porque a bicicleta tem um outro problema, né? Porque tu tá mais rápido,
tem o fator vento, tu não consegue conversar. Aí tu vai sair dar uma volta de bicicleta com um amigo teu, os dois quietos. Fazer um giro pela cidade, os dois quietos, um atrás do outro. Não faz sentido. Então eu diria para vocês, mas tá pedindo muito. Sim, ciclovia teria que andar dois, um do lado do outro. Um do lado do outro. Mas daí... Bom, quer que ela seja usada, é isso. Porque o que tá acontecendo? Deixa eu já... Viram bastante essa moça aí? Na verdade, eu não tenho mais imagem. Não, deixa a última para o final. O que está acontecendo, né? Agora deixa eu voltar para meus... Porque eu tinha preparado. João, só me controla no... Alguém me controla no tempo aí, senão eu vou... Tá? Falta pouco, não, né? Bom, tá. Então tá. Bom, então para mim, gente, né, eu tinha preparado aqui para, né, o diagnóstico. Bom, para mim, então, eu falei que da Itália, para mim, a Itália foi muito marcante, porque para mim ela foi um laboratório social, né? Dali a gente tira esse diagnóstico, assim, de uma cidade, né, uma sociedade que a gente vive injusta e que foi curioso quando vieram amigos meus da Itália para cá e tal, né, que muitas vezes é nos olhos dos outros que você enxerga os teus problemas, né? Então, essa questão de garçom, de gari, né, de aqueles caras recolhendo o lixo na rua, assim, como é que chama? Não é gari, que vai o caminhão e o pessoal vai jogando. Um professor meu da Itália veio para cá, quando viu aquela cena ali em Porto Alegre, falou, o que é isso? Isso? Não, o pessoal recolhendo lixo. Meu Deus, nunca achei que eu ia ver isso em pleno ano 2000 e pouco. Então, essas coisas vão se naturalizando, né? Bom, não, mas ainda tem. Mas não é todo, em Porto Alegre não é todo o sistema, né? Na Itália é todo assim. O lixeiro, digamos assim, ele para com um caminhãozinho, ele não bota a mão, né? Mas aqui ainda é... Bom, uma outra questão, gente. Então, nosso diagnóstico é de uma sociedade injusta, né? Que reflete isso no nosso pensamento, e não é só na mobilidade, é no direito, é na arquitetura, enfim, né? E aí tem não sei se vocês aqui, acho que todo mundo aqui, né, ligado à mobilidade urbana, de prefeituras, vem algumas frases, assim, digamos, em defesa, né, como um sintoma dessa normalização dessa desigualdade, né? A primeira diz o seguinte, nós aqui sei lá, vou chutar aqui em Viamão, né? Nós aqui queria fazer ciclovia, mas a cidade não foi planejada para isso. Nenhuma cidade foi planejada para ter ciclovia, gente. Nenhuma cidade foi planejada para ter milhares de automóveis. Não existia um planejamento prévio. É você agora, que tem a caneta na mão, de alguma forma, que tem que direcionar, que tem que tensionar, que tem que ser digamos assim, o elemento civilizatório mais avançado. Quando você está numa prefeitura, né, num governo, enfim, você tem à disposição, primeiro, né, ou teria que ter pelo menos, a visão do todo da cidade, coisa que um parlamentar muitas vezes não tem. Eu já fui parlamentar e sei que tem parlamentar que trata de nichos ou de bairros, então ele está no interesse de acontentar a sua localidade. Você, executivo, tem a visão do todo, certo? Então, quando você faz um planejamento de ciclovia, você tem que pensar no deslocamento da cidade como um todo. Porto Alegre, em cada lugar que se tentava fazer uma ciclovia, os comerciantes se reuniam, protestavam, em alguns lugares conseguiram tirar ciclovias aqui na Zona Norte. Uns diziam assim, eu me lembro, eu não era do governo, era oposição, mas eu ia lá defender o governo para dizer, eles diziam, na Cidade Baixa, mas por que nos punir com essa ciclovia? Era uma punição. Alguns entendiam que aquilo ali era uma punição, ele não entendia que aquilo era um fator de mobilidade, né, porque, obviamente, em alguns lugares foi tirado o estacionamento. Esse foi a grande questão. Em algumas ruas da cidade de Porto Alegre foi tirado o estacionamento. Poucas, né, mas algumas foi. Bom, então vem essa frase a cidade não foi planejada. Aí, ultimamente, a gente tem escutado assim, essas ciclovias que foram feitas, não tem ninguém pedalando. Não tem ninguém. Né? Já tem, inclusive, um movimento lá de alguns vereadores em Porto Alegre para tirar algumas ciclovias que foram feitas. Gente, não basta só fazer a ciclovia. Primeiro que se uma pessoa, eu não sei se vocês aqui são usuários da bicicleta, assim, mas, né, quem é usuário sabe o que está falando, sabe o que eu estou falando. Eu já levei as tal das finas educativas, aquele cara de carro que diz assim, vou dar um sustinho nesse cara, e tira aquele fininho. Né? Ele está brincando com a tua vida, né? Porque se ele bate em ti...
né? Então, uma pessoa que sai de casa e que tem medo de andar no trânsito e tem razão de ter medo, ela só vai se deslocar até seu ponto final se ela se sentir segura. Se você faz um pedacinho de ciclovia em tal lugar, o cara não vai se arriscar 3 quilômetros para daí ter um em segurança. Então, enquanto não tiver essa interligação das ciclovias com as lógicas dos fluxos da cidade, dificilmente elas vão ser usadas. Você precisa fazer todas elas, e Porto Alegre tem esse plano diretor cicloviário que previu redes com base no fluxo das pessoas. A rede estrutural 1, 2 e 3. A 1, 127 quilômetros. Tudo mapeadinho, tudo interligado. Por que não foi feito assim? Porque a Prefeitura de Porto Alegre, os gestores públicos, foram olhando aonde menos atrapalhava a retirada de estacionamentos, aonde menos complicava, era mais fácil, era só pintar. Então foram fazendo aos poucos. Tá? Outra, né? Não tem orçamento para fazer a ciclovia. Gente, de regra, a ciclovia não é algo orçamentário, não é uma coisa que você precisa construir, porque já está construído, é a pista. Você tem que demarcar e, na maior parte dos casos, retirar os carros estacionados. Esse é o grande nó da questão. E sinalizar, claro. Não estou dizendo que não gasta nada, mas só estou dizendo que não precisa construir, não precisa botar cimento, não precisa fazer uma obra. Tá? Bom, o que eu diria para vocês, né? Aqui sim eu já vou mudar para essa segunda imagem aqui. Opa! Aqui. Aqui. Aqui eu peguei uma imagem que botei avô e neto, né? Avô e neto. Vejam, nós somos a primeira geração que temos certeza que o planeta está aquecendo. É verdade? Ou alguém ainda tem dúvida que está aquecendo? Né? Talvez há 15 anos atrás, vocês lembram, ainda tinha um debate, nem todo o universo científico concordava com isso. Enfim, hoje já não se escuta mais. Então, efetivamente, nós estamos num processo de aquecimento global. Porto Alegre fez um levantamento da emissão de gases de efeito estufa. Fez um inventário. 67% das emissões de gases de efeito estufa vêm da mobilidade urbana. Então, o Guilherme saiu aqui, né, mas com certeza está chegando já, não sei se vocês estão percebendo, está chegando muita bicicleta elétrica e vai aumentar muito, gente. Vai aumentar muito. Patinete também. Mas bicicleta elétrica, chegando agora, modelos mais acessíveis e melhores, ainda não chegou ainda no mercado um modelo bom, enfim, que dê para ir longe, né, que não seja um brinquedo e seja algo de mobilidade. Mas vai chegar, já chegou na Europa e está chegando em vários países. Vai dar para ir em qualquer lugar. Não sei se alguém já andou de bicicleta elétrica, parece que tem uma pessoa te empurrando, assim, é impressionante, até meio perigoso. Tem aquela com o pedal como é que chama? Propelido, né? Assistido. Essa tu faz assim, meu Deus, né? Tem que apertar no freio. Então, acabou subida, gente. Se alguém tinha medo de suar, tinha receio de chegar suado no lugar, acabou. Já botando marcha, já não tem mais problema, né? Porque hoje as bicicletas têm marcha ali que tu sobe até qualquer subida, né? Com a chegada das bicicletas elétricas, vai ter uma revolução em andamento. Agora, o grande problema nosso vai continuar sendo essa violência, né, do motorista que se sente autorizado a tirar o fininho, né? Aliás, eu sei que tem gente aqui que é da área de agentes de trânsito, né? Deve ter alguém que cuida de trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito já autorizou multar motoristas por não respeitarem a distância mínima do 1,5 metro. Até um tempo atrás vinha uma fala dizendo assim, não, mas como é que nós vamos saber se passou 1,5 metro? E o Conselho Nacional de Trânsito tem lá, agora eu não tenho aqui, né, não preparei isso, tem lá uma portaria, alguma coisa que orienta que pode sim o agente, né, agente de fiscalização, se for a brigada, se for um agente de trânsito, colocar lá, o motorista passou visivelmente a menos, porque 1,5 metro é espaço, né, gente? Passou a menos que 1,5 metro, pode multar por infringir o artigo 201, e não mais por direção perigosa, genérica, não. Passou a menos do 1,5 metro. Então, eu vou para a minha parte mais final aqui, gente,
né? Primeiro, deixa eu... Então, por que eu mostrei isso aqui? Por que eu mostrei esse neto e esse avô aqui? Porque se nós somos a primeira geração que tem certeza, não tem mais dúvida que nós temos que fazer alguma coisa para o planeta parar de aquecer, tem toda essa fala de que esse ano nós temos a COP30, já tem gente dizendo que nós estamos chegando perto do ponto de não retorno, ou seja, ele chega a um ponto que ele não tem mais como voltar, né? Esse, inclusive, é um dos grandes receios. Então, os nossos netos e filhos, um dia nós vamos estar sentados com eles e eles vão perguntar para nós. Eu não sei se eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, né? A minha filha já tem uma coisa que eu já pesquisei no Google e já existe uma nova doença. Não é uma doença, assim, mas chamada ansiedade ambiental. Toda vez que um professor fala em aquecimento global, ela fica ansiosa, pede para ir sair da sala, porque ela acha que o mundo, eu digo, filha, o mundo não vai terminar agora, vai demorar um pouquinho, mas vai, né? Então, nós que, né, somos adultos, temos a caneta na mão, nós seremos perguntados, né? E aí, o que nós vamos dizer, gente? É isso que eu queria convidar vocês, assim, né? O que eu espero dizer, olha, meu neto ou filha, eu fiz isso, eu tentei atuar, eu fui lá, um dia me convidaram para ir lá na Cidades em Trânsito, eu fui, né? Fiz isso, me candidatei, estou na federação, mesmo sendo esportiva, a gente está puxando ela para a mobilidade também, eu fiz a minha parte, ou pelo menos tentei, né? Eu acho que esse é o compromisso. E, gente, eu não queria, né? Vou mostrar aqui fotos rapidíssimas. Esse cara aqui é o Raul Aragão, esses dias se comemorou o Dia do Ciclista, né? O Dia do Ciclista é que nem o Dia da Mulher. Aí várias pessoas mandaram parabéns, Marcelo, parabéns. O Dia do Ciclista foi a morte do Pedro Davidson, lá em Brasília. Um cicloativista, assim como o Raul Aragão, mortos atropelados, lá no eixão da... Essa é a Marina Harcotti, de São Paulo, morta há 6 anos atrás, uma cicloativista. Não é que ela era uma pessoa que pedalava, era uma pessoa que fazia como eu, dava palestras, fez um mestrado em temas da bicicleta, morta atropelada, né? Aqui teve aqui algumas fotos, assim, né? Eu não, obviamente não ia botar fotos das pessoas atropeladas, né? Teve lá em 2014, no mesmo dia de manhã, morre uma menina no Rubem Berta, atropelada por um ônibus, e a Patrícia morre de manhã, a Patrícia, de tarde, a Daísa, as duas atropeladas por ônibus. Débora Saliba, também um ativista da bicicleta, morta atropelada ali na Avenida Cavalhada. Esse aqui é o Joel, morreu aqui perto do aeroporto, atropelado por um motorista de táxi, aqui pertinho do aeroporto. Esse cara aqui morreu em maio desse ano, lá em Rio Grande, tá? O Luciano Macedo, era um ativista, era um agente de trânsito do município de Rio Grande. Estava na ciclovia, não ficou bem explicado, mas ele acabou caindo e um carro pegou ele fora da ciclovia, né? Então, não foi assim dentro da ciclovia. Esse aqui é o Cauã, que morreu em 2013, faltando 2 meses para sua formatura em odontologia. Esse aqui é o Marco, é um tenente da brigada, morto em fevereiro desse ano, ali perto do terminal do Antônio de Carvalho, atravessando uma faixa de segurança. Não parou, né? As imagens mostram claro, ele não parou, mas o motorista de ônibus também não estava preparado para reduzir a velocidade, viu que o Marco não estava atento, não sei se vocês, um pouquinho de legislação de trânsito, né? Claro que pode ser culpa exclusiva da vítima, ferindo o princípio da confiança, ou seja, se eu estou parado aqui, né, na faixa de segurança, ou em qualquer lugar, enfim, e o motorista, né, vejo que a pessoa está me vendo, e ela se joga na frente, bom, daí não tem o que fazer. A pessoa feriu a confiança, eu tinha uma confiança que ela não ia se jogar, e ela se jogou. Culpa exclusiva da vítima. Agora pergunto, tá, eu tô aqui motorista, e vejo ali um ciclista, um pedestre, em zigue-zague, bêbado, seja o que for. O que eu tenho que fazer? Reduzir a velocidade. Eu que tenho que cuidar dele. Entende? Então, tá passando, perde uma faixa de segurança e vê que o ciclista não está te olhando, você tem, como diz o Código de Trânsito, ter condições de frear, tomar as providências necessárias. Tu tem que dirigir cuidando de todo mundo. Você tem uma arma na mão. Essa é a concepção. Quem pega um carro, ou até uma moto, eu vim de moto hoje para despender menos energia, né, nesse cálculo do quanto eu gastei de CO2 para transportar meus quase 100 quilos hoje, né?
esse cálculo aí que a gente pode fazer. A bicicleta é a maravilha disso. 12, 13 quilos transporta 80 quilos. Se tu vende carro, tu usa 1 tonelada para transportar 80 quilos, né? Então, numa relação de energia, não tem sentido, né? Então, aqui um casal, enfim, né? Não vou colocar, um casal que fez esse vídeo na virada do ano, 12 dias depois. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Muito sério. Então, eu termino assim, não sei se depois a gente abre perguntas, quem quiser falar. Dizendo o seguinte, tá, Marcelo, mas então, se eu puder, o que tu faria, né, se tu tivesse como é que é, a varinha mágica, assim, né? Primeiro, pode ir por uma linha de ciclovias? Pode, né? Pode. Hoje, o acúmulo do debate em vários lugares do mundo é acalmar as cidades. Acalmar as cidades, né? Tem uma expressão em inglês que ainda não tem um correspondente em português, que é o calming traffic, né? Políticas de acalmia do tráfego. Acalmar. Há uns anos atrás, a gente levantou a ideia de baixar a velocidade máxima em Porto Alegre de 60 para 50. A IPTC contra, todo mundo contra. Fiquei sabendo essa semana que a IPTC vai propor a redução para 50, nas grandes avenidas, né? Na Bento, na Ipiranga, na Sertório e tal. Mas há uma tendência no mundo todo, e vou dar um caso aqui, a cidade de Bolonha, há 2 anos atrás, estabeleceu que a velocidade máxima na cidade, em toda ela, é 30 km por hora. Aí eles vão dizer, pô, mas esses italianos enlouqueceram, né? Aí o pessoal vai chegar mais atrasado ainda, vai congestionar mais. Não, senhor. Não, senhor. Porque todos os estudos técnicos mostram que não importa a velocidade máxima, e sim a velocidade média. É uma questão meio óbvia. Então, todo mundo andando mais devagar, primeiro que gera um efeito psicológico. Não sei se eu falei antes em Gramado aqui, né? Mas realmente, tu vai para Gramado, claro, Gramado é uma bolha, não é difícil fazer um exemplo de Gramado. Mas como ali todo mundo respeita a faixa de segurança, tu entra ali, tu também respeita. Porque fica feio só tu não respeitar, certo? Então, o ser humano, ele é muito de copiar o outro. Então, se tu chega num lugar, ou vai aqui no Uruguai mesmo, não precisa ir longe, não precisa ser eurocêntrico, cabeça de colonizado. Tu vai aqui no Uruguai, experimenta no Uruguai andar na velocidade que tu anda em Porto Alegre. Todo mundo fica te olhando assim, que você é louco, né? Então, eu acho que mais do que pensar em infraestrutura e pensar em cálculos e aquela arrogância técnica, né, de olhar um mapa e, não, então vamos fazer o trânsito por aqui, por ali, tal. Isso é uma arrogância, vamos combinar. Tudo bem que todo mundo fez a sua faculdade aqui e se especializou, mas hoje as modernas técnicas de planejamento é de baixo para cima, e não é de cima para baixo. E não sou eu que estou falando, tá falando aqui os melhores especialistas, assim, né? Tem uma palestra bem interessante num TEDx, que é da ex-secretária de Mobilidade Urbana de Nova York, e ela diz, eu só consegui reprogramar toda a cidade, hoje nenhum cidadão de Nova York precisa caminhar mais do que 5 minutos para chegar e acessar transporte coletivo, porque eu e minha equipe, nós caminhamos na cidade e ouvimos as pessoas, não foi porque pegou um mapa e planejou como, né, eu planejo para você fazer assim. Não, a gente foi lá, escutou e a partir das demandas a gente construiu. Então, a grande linha das cidades, veja, o que eu estou dizendo aqui não é só para bicicleta, né? Eu não estou falando só para bicicleta, nós estamos com uma população em envelhecimento. Nós temos uma situação hoje que tem crianças, e eu começo por mim falando, né, que nunca caminharam na rua e estão com seus 15, 17, 20 anos. Tem gente que não entrou num ônibus, tem gente que não saiu para fora do condomínio. Olha o que nós estamos fazendo com essa geração, gente. A pessoa ela é levada com o transporte escolar ou pelos pais, né, até a porta da escola, depois ela é devolvida para sua bolha no condomínio, depois ela é levada para o clube, pegar aqui um padrão de classe média,
mas ela nunca sai para a rua. Ela nunca tem contato com o mundo. Eu não sei vocês, eu na minha infância de Lagoa Vermelha, eu passava a tarde andando de bicicleta e jogando bolita enfim, banho de chuva, assim, né? Ou seja, eu acho que muitos de vocês aqui, nós tivemos uma infância e nós estamos roubando a infância dessas crianças. As cidades se tornaram perigosas por um excesso, por um monte de coisa, mas também pelo trânsito. Sem falar no envelhecimento da população que faz a mesma coisa, quanto idoso, quanto a pessoa que não sai de casa pelo medo de ser atropelado, né? Então, políticas de acalmar. Acalmando, tu favorece o pedestre, tu favorece o ciclista, tu favorece uma cidade, que é o conceito que se fala hoje, cidades mais humanas, cidades para as pessoas. Teve um Fronteira do Pensamento, que um dos convidados foi acho que ele é norueguês, Jan Gehl, né? Ele escreveu um livro chamado Cidade para as Pessoas, e ele tem um capítulo do livro que fala a síndrome de Brasília. Tudo que tu não pode fazer é fazer uma cidade como Brasília. Alguém aqui conhece Brasília? Já esteve em Brasília? Gente, Brasília é hostil. Eu uma vez fui para lá e fiquei hospedado no setor hoteleiro norte, né? Aí eu disse, eu vou para o Ministério caminhando. Saiu o cara do hotel e disse, onde é que o senhor vai? Eu vou caminhando. Aqui, ó. Eu caminhei 1 hora. E aqueles carros passando. 6, 7 pistas, né? Congestionadas. Ou seja, eu quero dizer assim, não é feito para o ser humano aquilo ali, é para o ser humano dentro de um carro, né? Dentro de um carro. Então, essa lógica toda, né? Vamos alargar, né? Alargar uma rua, né? O pessoal diga, é que nem o pessoal, que nem eu tô, barrigo. Não, vou fazer mais um furinho no cinto, daí fica tudo bem. Não, meu amigo, tu tem que baixar essa barriga. Tem que baixar a barriga, não adianta fazer mais um furinho. Quanto mais tu alarga, tem vários estudos que mostram isso, sabe? Quanto mais tu alarga a via, mais gente vai usar o carro. Mais gente vai usar. Tem um estudo nos Estados Unidos bem interessante, assim, ó. Eles mediram a largura da calçada e a largura da rua. Quanto mais larga a calçada e mais estreita a rua, mais os vizinhos se conheciam. Quanto mais estreita a calçada e mais larga a rua, menos os vizinhos se conheciam. Olha que fantástico isso, né? É bom como governo, como gestor, fazer com que as pessoas tenham um sentimento de comunidade, se conheçam, se cuidem umas das outras. Uma cidade segura é isso, uma cidade que as pessoas saem na rua. Não precisa botar um monte de câmera. Não, a câmera de vigilância são os olhos das pessoas. Se alguém passa mal, o outro se coça. Ou é melhor uma cidade cheia de câmeras de segurança, cada um no seu cantinho, né? Então, veja, todos esses conceitos do urbanismo têm a ver com proximidade, tem a ver com relação, tem a ver com policiamento comunitário, um policial que tu sabe o nome, que tu confia. Então, não é só mobilidade, né? É conexão, é vida em sociedade, vida em comunidade. Então, gente, eu paro por aqui, né? Não sei se viajei demais nas minhas falas aqui, mas é para mostrar que pensar mobilidade urbana é para além, né, de cálculos engenheirísticos, assim, já estou fazendo uma crítica aqui à engenharia, né? É mais que isso, é pensar em valores humanos, né? O Guilherme aqui falou, eu levo minha filha, né? Ele falou, né? Eu pego minha filha, daí nós nos dividimos e tal. Tá bem, é um carro 2 a menos, né? Vocês viram, escutaram ele falando, né? Que ele se divide com outros pais e tal. Gente, tem várias experiências do ônibus a pé, um monitor que vai passando nas casas e vai juntando uma galerinha com os coletinhos e chegam na escola todos juntos. De bicicleta, a mesma coisa, né? Claro, são experiências muito pontuais, assim, em alguns países da Europa, na Espanha, que mostram, inclusive, que a criança que chega na escola e que faz uma atividade antes, ela tem um rendimento escolar 27%, se eu não me engano, um estudo mostra, do que a pessoa que é levada até a escola. Então, realmente, assim, a bicicleta ela tem um poder de transformação muito grande. Mas é isso, obrigado.
Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.